Ok, estamos de volta para falar mais da rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das principais partidas aconteceu no Morumbi. E o São Paulo Futebol Clube, com o Adilson Batista, que coisa, hein, gente? Não conseguiu passar pelo Vasco. 2-0 para o Vasco. Vale lembrar que o retrospecto do Adilson é um empate com o Atlético Goianiense semana passada, uma vitória frente ao Curitiba e agora uma derrota. Quer dizer, um empate, uma vitória e uma derrota. 2-0 para o Vasco da Gama, melhor ainda para o trabalho do técnico do Vasco da Gama, que vem fazendo um grande trabalho, o Ricardo Gomes, campeão da Copa do Brasil, classificado para a Libertadores, brigando. O Vasco que há 5 jogos não perde, são 4 vitórias e um empate. E teve um detalhe, o Vasco na primeira etapa perdeu o Juninho Pernambucano, que se contundiu. Aí entrou o Felipe no intervalo do jogo, teve uma grande atuação e fez um dos gols da equipe do Vasco. Após a partida, o técnico do Vasco comentou por que a opção de não sair jogando com o Felipe. Não tinha feito uma previsão para que isso acontecesse, mas tinha a ideia de descansar, porque os dois estão numa sequência aí grande e você tem que preservar para que eles possam, no momento exato, decidir, porque são jogadores decisivos, né? O Felipe entrou muito bem no segundo tempo, entrou muito bem, melhorou muito a participação do Juninho no campo. É isso, eu vou ter que saber administrar esses dois jogadores. Por vezes vão jogar juntos, por vezes, meio tempo cada um ou não. Isso vai ser uma... Mas eu acho que hoje temos que falar do time inteiro. O time inteiro hoje teve uma excelente atuação, principalmente no segundo tempo, onde a gente conseguiu tirar os espaços do São Paulo. O São Paulo no primeiro tempo, principalmente no início do jogo, foi muito perigoso. E vale lembrar também que o Diego Souza comandou o meio-campo do time do Vasco, que fez uma grande atuação. Sobre a vitória, o técnico do Vasco também comentou a nossa reportagem como foi ganhar mais uma partida nessa sequência dentro do Campeonato Brasileiro, uma sequência muito boa, não só para o Vasco, como também para o futebol do estado do Rio de Janeiro. Olha, para começar, as pessoas que foram falar comigo, e foram muitas, assim como jogadores de diretoria, em qualquer clube você vai ter pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Em qualquer lugar. Certamente no seu trabalho é assim também com você. Então não tem como fazer unanimidade. E em relação a... Eu não vou saborear mais essa vitória. Essas pessoas... O São Paulo é isso que é, esse grande clube, porque as pessoas que estão aqui são grandes. Não é por acaso. É porque conquistou, mas que tem no seu dia a dia grandes pessoas. Então eu não vou saborear mais a vitória, porque nada disso. Tive aqui um ano, para mim, maravilhoso. Eu saí daqui, eu acho que foi 5 de agosto. Né? Não completou um ano ainda. Encontrei aqui, fiz amizades aqui que vou levar para o resto da minha vida. Então não vou saborear, não. O que eu saboreio, e muitos, são os 3 pontos fora de casa. Isso sim, mas não em relação ao São Paulo. São Paulo é um grande time e só é assim porque tem grandes pessoas. Ok, ouvimos aí o lado do São Paulo Futebol Clube, o lado do Vasco. Vamos mudar agora para o São Paulo. Fica aí aquela situação. Ontem, após a partida, o São Paulo saiu vaiado de campo. E nós vamos ouvir agora o técnico do São Paulo explicando por que o tricolor não conseguiu mais uma vitória no campeonato e ficou devendo futebol para a sua torcida. Um pouco. O importante é jogar coletivamente. Sempre peço para que o coletivo sobressaia, o companheiro melhor colocado receba um passe, a gente dê assistência. Eu valorizo muito a origem da jogada, tanto ofensivo como defensivamente, né? O Vasco nos marcou em cima, poderíamos ter feito o mesmo. Então, são detalhes dos jogos que a gente observa e vai mostrando e cobrando para ir melhorando. Ok, estamos vendo o técnico de São Paulo e tem um detalhe interessante, né? O Vasco teve 8 vitórias do São Paulo, 5 empates, quer dizer, o Vasco nunca tinha ganho de São Paulo jogando no Morumbi. A única vitória a última foi na final do Campeonato Brasileiro. Isso foi no sábado à tarde, lembro que tinha eleições, foi em 89, o jogo foi no sábado à tarde, o Sorato fez o gol da equipe do Vasco. E ontem o Vasco conseguiu mais uma vitória. Mais explicações para o técnico de São Paulo Futebol Clube. No segundo tempo, acho que o momento que a gente estava bem no jogo, controlando, rodando, tentando rodar essa bola para ter a penetração. E aí numa situação de contra-ataque, o Vasco fez o primeiro gol. E aí você tenta, perdendo, reverter, você deixa o time um pouquinho mais ofensivo. E aí o segundo gol é o final de jogo, onde também nós tínhamos quatro jogadores com poder de ofensivo e
A gente lamenta porque nosso objetivo era encostar no líder. Fizemos por merecer pelo primeiro tempo, mas isso é futebol e a gente lamenta e vamos recuperar na quinta-feira esses pontos. Ok, explicações foram dadas, está aqui o Jorge da conosco. Gil, falaram o quê de mais uma derrota do São Paulo Futebol Clube, como eu já havia dito aqui no começo do programa. Desde que o São Paulo contratou o Adilson Batista, o São Paulino está preocupado, tanto é que ele tem um contrato até o final do ano. Adilson vai vingar no São Paulo, não vai? O que você espera do Adilson após mais uma derrota? Bem, vamos ver agora, né? O São Paulo tem mais um jogo em casa para realizar nessa semana, vai jogar contra o Bahia na quinta-feira à noite, às 9 horas. E ontem a gente percebeu que o São Paulo criou no primeiro tempo muitas oportunidades de gol. O goleiro Fernando Praz, ele salvou muitas vezes a equipe do Vasco da Gama, uma hora chegava o Dagoberto, outra hora o rival também tinha chances dele, mas o São Paulo não conseguia um chute para o Fernando Praz dar um rebote para sair um gol. O Fernando Praz fez defesas difíceis, fez defesas bonitas, né? Teve chance com o Pires também, e no primeiro tempo o Vasco chegou só algumas vezes em jogadas aéreas, né? Em bolas cobradas na área. No segundo tempo, o São Paulo começou pressionando a equipe do Vasco nos primeiros minutos e tal, mas depois acabou tomando no contra-ataque, no erro do Lucas, né? O erro do Lucas, que o Dedé, zagueiro do Vasco da Gama, que ontem, pelo menos a partida que eu acompanhei ontem, provou que merece estar na seleção brasileira, foi o maior desarmador do jogo, e como eu disse, num corte que o Dedé fez no lance do Lucas, saiu aí o gol do Vasco, né, o lançamento do Diego Souza, que o Éder Luiz foi muito feliz no chute, acertou um chute cruzado, o Rogério Ceni tentou, mas não deu, ela bateu na trave e entrou do outro lado do gol. Depois e o técnico Adilson Batista demorou muito para mexer no time, o Rivaldo não estava fazendo uma boa partida, demorou para ele sair, ele acabou mexendo errado, né? Inclusive foi chamado de burro e tal, porque ele tirou o lateral direito Pires, que estava estreando, o Pires da seleção paraguaia, colocou o Marlos, só que não era a alteração correta. Depois o Rivaldo acabou saindo para a entrada do Fernandinho, mas digamos que já era tarde, né? E aí o Vasco ele começou a cozinhar o tempo, né? Tipo, o Diego Souza começou a enrolar com a bola na beira do campo e tal. Aí, com a entrada do Felipe, o Vasco ficou mais técnico, por isso que saiu o primeiro gol e depois saiu o segundo gol, uma bela jogada do Felipe com o Gilmar, uma tabela rápida, o Gilmar rolou pro Felipe bater no ângulo, o Rogério Ceni só olhou e o Vasco acabou saindo vitorioso, mereceu a vitória, foi uma grande partida do lado do Vasco da Gama em matéria de aproveitamento, porque o São Paulo teve mais chances de gol do que o Vasco, mas o Vasco ele saiu muito bem aí do estádio do Morumbi. O Ricardo Gomes, primeiro reencontro dele, primeiro jogo dele após sair do São Paulo, uma saída que não ficou muito clara, né? Tipo, o contrato dele de 13, acho que foi 13 meses que ele ficou, e depois não foi renovado. E aí voltou ontem ao Morumbi e voltou e saiu vitorioso nessa partida aí do Vasco. Pro Ricardo Gomes, beleza, porque o Ricardo Gomes que não teve um bom desempenho no São Paulo, mas acertou esse time do Vasco. Gil, antes da gente fazer mais um intervalo, porque a rodada está consumindo hoje grande parte do programa, tivemos aí Fluminense 4, Ceará 0, uma vitória incontestável do Fluminense, bem o futebol do Rio de Janeiro. O futebol do Rio de Janeiro esse final de semana foi muito bem, obrigado. E o Fluminense, claro, mostrou aí a que veio, né? O Abel Braga está conseguindo encaixar as peças do Fluminense. O Fluminense que jogou ontem no ataque com o Rafael Sobis e o Fred, né? O Fred que fez o primeiro gol, o Souza comprou uma falta na área, o Fred acabou fazendo de cabeça. No segundo tempo o Fluminense aumentou com o próprio Souza, depois o Rafael Sobis fez o terceiro gol, o primeiro dele com a camisa do Fluminense, depois entrou o Rafael Moura no lugar do Fred e fez o quarto gol. O Fluminense goleou muito bem o Ceará jogando no Engenhão, fez jus aí usando o mando de campo, e agora o Fluminense tem um jogo difícil no meio de semana, e nós sabemos aí que o time do Fluminense é um dos times que vai chegar lá em cima, com certeza, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense que é o atual campeão. Essa nossa paradinha aqui, Gil, um jogo que chamou a atenção também, primeiro pelo mau futebol do Internacional, depois pelo bom resultado do Atlético Goianiense, e depois pelo árbitro, que marcou uma falta no final da partida e ficaram enrolando para cobrar. 47, 48, era uma falta perigosa para o Internacional. Na cobrança ele terminou o jogo. O árbitro baiano Jailson da Silva Freitas, ele acabou, nas imagens dá para ver bem, ele apitou autorizando a cobrança e antes do Kleber bater na bola ele foi e acabou o jogo. Aí o Kleber acabou acertando a falta na trave, deu muita confusão, porque ele tinha dado 2 minutos de acréscimo, acabou dando mais um, a falta acabou saindo aos 47 minutos, uma confusão incrível, teve até uma torcedora que invadiu o campo, foi atrás do árbitro nos vestiários, mas não conseguiu fazer nada. E o resultado foi bom para o Atlético Goianiense. O Internacional, que tem um time muito bom no papel, não está conseguindo vencer em casa e vai se complicando no campeonato. O Inter que voltou do torneio amistoso que jogou na Alemanha. Que situação envolvendo o Internacional. Vamos fazer uma paradinha aqui, porque daí no próximo bloco a gente vai falar da derrota do Santos e também do Corinthians. Mas antes de falar de Santos e Corinthians, temos 2 jogos. América 1, Coritiba 3. O América está uma draga, afundando cada vez mais no campeonato. Bahia 3, Figueirense 1. Bahia está saindo aí do bloco,
que estaria na Série B do Campeonato Brasileiro, foi isso? O América do técnico Antônio Lopes acabou se complicando, jogando na Arena do Jacaré, uma arena vazia praticamente. O Coritiba, que tem um time mais técnico, conseguiu fazer os gols. O primeiro gol de Marcos Aurélio, né, uma jogada que o Bill cruzou a bola para a área, Marcos Aurélio fez de cabeça. Depois o segundo gol do Coritiba foi marcado pelo Bill, o Bill, aquele que era do Corinthians, jogou no Corinthians um tempo atrás aí. E o Coritiba acabou fazendo 3-1 aí, uma grande vitória do Coxa, que ajudou o Atlético Paranaense a deixar a lanterna nas mãos do América. No caso do Bahia, o Reinaldo acabou fazendo o primeiro gol do jogo do Bahia, o Reinaldo aquele que era do São Paulo, jogou no Flamengo e tal. E o Bahia conseguiu aí fazer uma grande vitória em cima do Figueirense, jogando no estádio de Pituaçu. O Bahia que tem um bom time agora também, no papel está se reforçando, com o Carlos Alberto, o Ricardinho, o Reinaldo, o Souza, são jogadores aí bons aí, já fizeram história, outros times, o Lulinha também do Corinthians. E o Bahia, a expectativa é de que o Bahia suba um pouco mais no campeonato, ainda está brigando na zona de rebaixamento, mas o Bahia deve subir com certeza. Maravilha, hora de fazer mais um intervalo. Na sequência vamos falar do Santos, o grande Santos Futebol Clube que perdeu mais uma para o Lanterna Atlético Paranaense. E o Corinthians que perdeu e a coisa já começa a se complicar. De invicto, líder absoluto, o líder continua. Mas invicto, 2 derrotas seguidas já mudaram a história do Corinthians. É assunto para o próximo bloco da programação esportiva.